Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Tatiana Nunes, professora de redação, e vamos para mais uma aula nossa na plataforma Enem 360, com mais algumas questões sobre a redação do Enem. Antes da gente começar, eu peço que vocês curtam, comentem, compartilhem, deixem recado, deixem perguntas, para que a gente possa conversar, interagir e compartilhem com o máximo de colegas que vocês podem fazer para que essa corrente do bem chegue a todos os alunos que vão fazer Enem 2020. Bom, então para a gente começar, vamos falar hoje sobre a redação do Enem 2017. O tema da redação Enem 2017 foi Desafios para a Formação Educacional dos Surdos no Brasil. Foi um tema muito surpreendente, porque falava-se muito em educação inclusiva, só que quando veio o tema, houve essa especificidade em cima da questão dos surdos. Então, foi um tema que pegou muita gente de surpresa, mas com a disponibilidade da coletânea de textos, foi possível fazê-lo de uma forma bastante tranquila, desde que, o que a gente sempre fala aqui no canal, né? O candidato tivesse um repertório sociocultural e conhecimentos sobre o assunto e, antes de qualquer coisa, entendesse, interpretasse e compreendesse aquilo que estava sendo apresentado na coletânea de textos da prova. Bom, vamos então olhar os textos que foram selecionados para o candidato e depois então a gente faz algumas análises. Hoje eu vou fazer uma análise um pouquinho diferente e a cada aula que a gente tiver, eu vou trazer alguma coisa diferente em relação tanto a temas do Enem, que já passaram, como a temas que são possíveis de serem cobrados no Enem 2020. Vamos lá então. O texto 1 da proposta Enem 2017 dizia o seguinte: a educação constitui direito da pessoa com deficiência, assegurados sistema educacional inclusivo em todos os níveis e aprendizado ao longo de toda a vida, de forma a alcançar o máximo desenvolvimento possível de talentos e habilidades físicas, sensoriais, intelectuais e sociais, segundo suas características, interesses e necessidades de aprendizagem. Então, ele define a questão da educação com relação ao direito da pessoa com deficiência. O texto 2, aliás, antes do texto 2, ainda havia uma continuação que falava de artigo da Constituição. Bom, parágrafo único. É dever do Estado, da família, da comunidade escolar e da sociedade assegurar educação de qualidade à pessoa com deficiência. Então, observem que havia essa preocupação desse enfoque em relação à pessoa com deficiência. E se a gente fosse observar com atenção a frase tema, a gente veria que se tratava da comunidade surda do Brasil. Artigo 28. Incumbe ao poder público assegurar, criar, desenvolver e implementar, incentivar, acompanhar e avaliar. Aí ele fala da oferta da educação bilíngue em Libras como primeira língua, isso é muito importante, porque faz toda a diferença em relação ao tema, já que se trata dos surdos, da educação dos surdos, e na modalidade escrita da língua portuguesa como segunda língua, em escolas e classes bilíngues e em escolas inclusivas. Então, esse parágrafo, esse artigo 28, inciso 4º, ele trata dessa questão específica com relação ao ensino bilíngue, focando Libras
né, o estudo de Libras, em Libras, como primeira língua e a língua portuguesa como segunda língua, no caso dos surdos. Oferta de ensino de Libras no sistema Braille e de uso de recursos e tecnologia assistiva, de forma a ampliar habilidades funcionais dos estudantes, promovendo a autonomia e participação, ou seja, dar àquele estudante que ainda, apesar da deficiência, protagonismo, autoria, independência para produzir, para aprender, né? Ele sendo protagonista do aprendizado dele. Vamos lá. O texto 2 era um gráfico que vocês podem ver aí, falando sobre a matrículas de surdos na educação básica e educação especial. Aí vocês observem, né? De 2011 a 2016, vocês podem perceber que tanto em classes comuns quanto em classes especiais, o número de matrículas reduziu, né? Isso é uma informação bastante importante e bastante grave, no sentido de que, por que esse número de matrículas reduziu, né? Isso é um questionamento que a gente pode trazer e pensar, refletir sobre. O texto está aí justamente para fazer essa provocação. O texto 3 traz uma publicidade, mas trazendo aí um texto associado, né? Que não é muito comum no gênero publicitário por conta do tamanho do texto que está aí, inclusive se sobrepondo à imagem. Enfim, sou surdo e pós-graduado em marketing. E na sua empresa tem espaço para mim? Trabalho não tolera preconceito, valorize as diferenças. Então, quer dizer, é um chamado, né, para a conscientização da necessidade de se oferecer trabalho, emprego para as pessoas surdas, porque, afinal de contas, elas têm essa deficiência, mas elas não são inválidas por conta disso. Então, é muito importante que a questão do preconceito seja pensada de forma bastante reflexiva para que se possa pensar já, inclusive, num caminho para a proposta de intervenção. O aluno que está atento a essa construção da coletânea, ele já vai pensando com foco na conclusão proposta de intervenção. Bom, gente, o texto 4, ele é um texto de caráter mais informativo e ele vai falar um pouquinho sobre a questão dos surdos no Brasil especificamente. Vamos lá, no Brasil os surdos só começaram a ter acesso à educação durante o Império, no governo Dom Pedro II, que criou a primeira escola de educação de meninos surdos em 26 de setembro de 1857, na antiga capital, que era o Rio de Janeiro. Hoje, no lugar da escola, funciona o Instituto Nacional de Educação dos Surdos, o INES, né? Por isso, a data foi escolhida como Dia do Surdo. Contudo, foi somente em 2002, por meio da sanção da Lei 10.436, que a língua brasileira de sinais, Libras, foi reconhecida como meio legal de comunicação e expressão no país. Olha só, gente, a escola foi criada em 1857. Só foi sancionada, a linguagem, né, Libras, só foi sancionada como um meio de comunicação legal em 2002. Olha quanto tempo se passou. A legislação determinou também que deve ser garantido por parte do poder público e, em geral, empresas concessionárias de serviços públicos, formas institucionalizadas de apoiar o uso e a difusão de Libras como meio de comunicação objetivo. Então, isso é importantíssimo porque está baseado num aspecto legal. Isso pode se tornar um repertório, né? Se trabalhado de forma que o aluno, o candidato, não copiasse fragmento do texto. O Enem não permite essas transcrições. Bom, eu trouxe para vocês uma redação nota 1000 de uma aluna lá do Piauí, Isabela Castelo Branco.
E eu trouxe para vocês, mas assim, eu queria deixar bem claro que é uma forma de vocês visualizarem uma redação nota 1000 e não torná-la o seu referencial de produção. Até porque é muito importante a gente deixar claro aqui na nossa plataforma, com o nosso trabalho, que não existe, é importantíssimo que o candidato ele tenha autoria, ele tenha domínio do texto, ele tenha autoria em relação à produção dele, para que a gente não passe essa ideia de que existe uma fórmula e você, candidato, vai inserir, independentemente do assunto do seu texto, do assunto da proposta, numa fórmula pré-determinada. O nosso trabalho aqui não é esse. O nosso trabalho aqui é fazer com que o candidato conheça, visite os temas, reflita sobre os temas. No caso dos Enems anteriores, que ele revisite esses temas para que ele possa ter conhecimento da linha de trabalho desse tipo de prova, né? Desse tipo de avaliação e consiga construir com o próprio conhecimento, com o próprio repertório sociocultural, a sua redação de forma autoral. Então, para que eu trouxe essa redação para vocês aqui? Para vocês olharem como se constrói, como se coloca em um texto um repertório sociocultural adquirido. Não para vocês decorarem esse repertório, mas para que vocês vejam como se usa um repertório que você adquiriu de repente lá atrás e está pensando assim, como é que eu vou botar isso no meu texto? Então, eu trouxe um exemplo, não como sendo um modelo, não como sendo aquele que deve ser seguido, não, só para você visualizar a forma como essa aluna, né, tirou 1000, trazendo um repertório adquirido, provavelmente ao longo dos estudos dela, né? Ela começa o texto dizendo o seguinte, lembrando que o assunto os desafios, né, em relação à educação dos surdos no Brasil. Ela começa o texto dela citando um livro clássico do Machado de Assis, que com certeza um aluno de vestibular, um candidato que está fazendo vestibular, conhece, né? Se não conhece, corre para conhecer, porque é fundamental. A leitura desse livro é importantíssima, como de outros livros também. Mas, enfim, ela começa assim, gente. Na obra Memórias Póstumas de Brás Cubas, o realista Machado de Assis expõe por meio da repulsa do personagem principal, que é o Brás, né, em relação à deficiência física, a maneira como a sociedade brasileira trata os deficientes. A quem ela está fazendo referência, a candidata, né? Ela está fazendo referência a uma personagem do livro que o Brás se interessa, mas ele passa o tempo todo que está em contato com ela, próximo a ela, caminhando junto a ela, dizendo que ela era bonita, mas era coxa. Ela era interessante, mas ela era coxa. Ou seja, ele mostra um preconceito bastante claro, né? As falas do personagem, os comentários do personagem são exatamente nesse sentido de trazer a questão da deficiência como sendo um impeditivo para um relacionamento com aquela moça, no caso do Brás. E aí essa candidata, né, a Isabela, ela fez uma analogia, ou seja, uma aproximação da relação com como a sociedade brasileira enxerga as pessoas com deficiência, ou seja, com preconceito, né? E aí ela continua desenvolvendo o texto dela. O nosso interesse aqui não é que você decore o formato de texto, eu quero que você observe como a candidata usou um repertório sociocultural adquirido no texto dela. Então eu vou continuar passando para que você visualize. Então a gente consegue, logo no primeiro parágrafo, perceber a existência de um repertório sociocultural na referência a uma obra de Machado de Assis, um ícone da literatura brasileira, Memórias Póstumas de Brás Cubas, especificamente tratando do personagem principal do livro, que é o Brás, em relação à visão dele
em relação à menina pela qual ele se interessa. Bom, na sequência, no segundo parágrafo, ele fala, a candidata, desculpa, ela fala, traz outro repertório sociocultural adquirido, e ela menciona no texto dela, para validar o argumento que ela defende, ela fala em Schopenhauer. Com certeza, ela tem um conhecimento sobre o autor, até porque ela faz uma referência a um pensamento de Schopenhauer, no sentido de que isso consoante ao pensamento de Schopenhauer, de que os limites do campo de visão de uma pessoa determinam seu entendimento a respeito do mundo que a cerca. Então, essa referência ao Arthur Schopenhauer é justamente a referência que ela usa para ter base para desenvolver o argumento que ela defende e, obviamente, torná-lo produtivo na construção do texto. Um outro traço de repertório sociocultural, né, repertório legitimado utilizado pela candidata, é o repertório que faz referência ao contratualista John Locke. E aí ela usa a referência do contrato social e explica, né, de modo a estabelecer uma comparação com o Estado brasileiro, no sentido do não cumprimento da função em relação a esse grupo de pessoas. Então ela coloca assim: de acordo com as ideias do contratualista John Locke, configura-se uma violação do contrato social, já que o Estado não cumpre sua função de garantir que tais cidadãos gozem de direitos imprescindíveis. E aí ela faz uma referência entre parênteses como direito à educação de qualidade. Então, a gente tem aí uma outra citação, uma outra referência de repertório bastante rica e bastante integrada ao conteúdo que a candidata defende em seu texto. Bom, e aí eu separei, né? Esse último slide vocês estão vendo. Eu separei cada item, né, que eu já falei com vocês, mas só para vocês observarem agora no todo. O que a candidata fez? A candidata que teve uma redação nota 1000. Ela trouxe à tona, ela trouxe para discussão 3 repertórios legitimados, né, 3 repertórios socioculturais. A Memórias Póstumas de Brás Cubas, né, ela faz essa referência à obra. Ela faz referência a Arthur Schopenhauer, na sua frase de todo homem toma os limites do seu próprio campo de visão como os limites do mundo, e ela faz uma referência a John Locke no Contrato Social, fala sobre a obrigação de os governos respeitarem os direitos do povo, caso contrário, o povo teria direito a se rebelar. Então, pessoal, essa aula de hoje serve para que vocês reflitam em relação à construção de repertórios, a importância da bagagem sociocultural que cada um de vocês constrói ao longo do ensino médio, para que vocês possam prestar uma prova de redação com qualidade, com competência e, acima de tudo, com autoria. E assim, iremos obter excelentes resultados nos nossos trabalhos. Gente, ficamos por aqui hoje. Eu peço mais uma vez que, se você gostou do vídeo, se você curtiu, façam os comentários, deixem perguntas, comentem o que vocês quiserem, o que vocês acharem de bom, de ruim, para que a gente possa trazer sempre materiais diferenciados para vocês. No mais, compartilhem com os colegas se você gostou e não deixe de se inscrever no canal NEM 360 e ativa o sininho, porque todo dia tem conteúdo novo para você. Obrigada, até a próxima aula.